Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre a questão do arrebatamento em relação à grande tribulação. Será que o arrebatamento vai acontecer antes, durante ou depois da grande tribulação? O que a Bíblia fala sobre isso? É claro que existem várias escolas de interpretação da escatologia e todas elas se baseiam de alguma forma nas Escrituras. Alguns posicionamentos têm mais respaldo nas Escrituras do que outros. E nós não somos teólogos, nem estamos aqui querendo contender, nem polemizar com quem quer que seja. Nós queremos ensinar as Escrituras como temos aprendido, como temos estudado há mais de 30 anos. Então, esta pergunta é o tema da nossa meditação, então, hoje, e da nossa reflexão. O arrebatamento vai acontecer antes, durante ou depois da grande tribulação? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a grande tribulação vai ser um período de 7 anos que vai acontecer. E é um período de juízo. Ele será um período de muita perseguição para os cristãos, será também de muita perseguição para Israel, e será um tempo de juízo de Deus sobre todos aqueles que rejeitaram o amor de Deus, o amor da verdade, para serem salvos. E será um tempo em que o anticristo vai reinar sobre a terra. Nesses 7 anos ele vai reinar absoluto sobre a terra. Então, muito bem, voltemos ao nosso tema. Será que o arrebatamento, portanto, vai acontecer antes desse tempo da grande tribulação, desse tempo terrível, ou vai ser durante ou vai ser depois desse tempo? Eu quero destacar 4 referências para apoiar a nossa maneira de entender esse ponto. A nossa compreensão é de que o arrebatamento vai anteceder a grande tribulação, vai acontecer antes da grande tribulação. Isto é, aqueles que forem arrebatados, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo que será arrebatada, não vai passar pelo tempo da grande tribulação. Quem vai passar pelo tempo da grande tribulação é a maior parte da cristandade, dos chamados cristãos, mas que não estão preparados, mas que não estão vivendo de forma que possam participar da noiva, não estão vivendo do jeito de Deus. Então, eu digo que tem 4 referências que eu gostaria de destacar. A primeira de Mateus 3, o profeta João Batista, falando sobre Jesus, ele diz assim nos versos 11 e 12: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E aqui eu quero chamar a atenção para esta ordem do texto. Ele, que é Jesus, ele é quem limpa a sua eira, né? Ele recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Esta ordem, da forma de dizer do profeta João Batista, me parece que é interessante a gente observar. Ele vai recolher o seu trigo no celeiro. O trigo aqui representa o povo de Deus, que ele vai arrebatar. Então, outra referência que eu quero destacar é em Mateus capítulo 13, 47 e 48, é uma parábola, a parábola da rede de arrasto. Diz o seguinte: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Eu quero destacar também, nesta parábola de Jesus, esta ordem da forma como ele falou sobre os peixes. Como esses peixes serão escolhidos. Então, os bons são colocados nos cestos. Primeiro, ele fala isso, né? Assim como ele falou, como João Batista falou, que ele recolhe o seu trigo no celeiro, e só depois ele falou que queimará a palha em fogo inextinguível. Então, nesta ordem. Aqui também a gente percebe esta ordem. Ele diz assim, eles assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins eles deitam fora. Eu quero então chamar a atenção para essa ordem. Então, primeiro recolhe os bons, depois deita fora os que não os ruins, como ele diz aqui no texto. Uma outra referência, e aqui me parece que é muito mais
clara é em Mateus 25, que fala da parábola, Jesus fala da parábola das 10 virgens, e diz que tem 5 que são prudentes e tem 5 que são nécias ou são imprudentes, insensatas, loucas. Pois bem, então só 5, todas elas estão esperando o noivo, mas só 5 estão prontas, apercebidas e preparadas, e por isso entram para as bodas com o noivo. As outras 5, elas ficam, elas são deixadas para trás. E os versículos 10 a 12 diz assim: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Verso 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, as loucas, ou as que estavam despreparadas, e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Então vejam que aquelas que estavam apercebidas e preparadas entraram para as bodas. Jesus as reconheceu. As que não estavam preparadas, que não estavam apercebidas, foram deixadas para trás. E quando clamaram ao Senhor, ele disse: Não vos conheço. Então vejam que se nós pensarmos se realmente o arrebatamento vai ser antes, durante ou depois da grande tribulação, por esse texto nós podemos perceber que o Senhor vai levar a sua igreja antes que aconteça o pior, antes de vir coisas piores. Porque alguns vão e outros ficam. É claro que o texto não fala especificamente com relação à grande tribulação, mas é uma referência muito importante para meditarmos nisto. Mas eu creio que a referência mais importante está em Apocalipse capítulo 3, no versículo 10, numa das cartas que Jesus ditou para João encaminhar às 7 igrejas da Ásia Menor. Tem uma delas, que é a carta à igreja de Filadélfia, que o Senhor diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então haverá uma hora da provação, e eu penso que esta hora da provação não é outra senão a grande tribulação. Por que eu penso assim? Porque essas 7 cartas representam o tempo da igreja de Cristo na terra. E de todas essas 7 igrejas que receberam essas 7 cartas, a única que está preparada para o arrebatamento é a igreja de Filadélfia. Ela é a igreja que será arrebatada. É o que a gente pode compreender da situação espiritual de cada uma dessas igrejas. Esta de Filadélfia estava preparada. Esta de Filadélfia guardou a palavra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, depois do período da igreja, vem exatamente o período da grande tribulação. E esta igreja será guardada, será arrebatada, será guardada desse tempo da grande tribulação. Eu creio que o arrebatamento, ele vai acontecer, e somente participarão deste grande acontecimento aqueles cristãos que estiverem preparados. A maior parte deles, 80% deles, entrarão na grande tribulação. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o arrebatamento, veja no meu livro Os 7 Quadros do Arrebatamento, e então você vai ver toda a visão da questão do arrebatamento. Mas eu entendo que, fechando essa nossa meditação, que o arrebatamento antecederá a grande tribulação. A noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, que é a noiva de Cristo, ela não passará pela grande tribulação, ela será levada, ela será arrebatada. Ela é representada em Mateus 25 pelas virgens prudentes, que estão aguardando o seu noivo e que vão entrar para as bodas com ele. Ele vem buscá-las. Graças a Deus que nós podemos entender, examinar todos os textos da palavra de Deus e compreender por esses textos que, de fato, o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Por isso que nós dizemos, né? O tempo está cumprido e o Senhor está voltando. É tempo de nos prepararmos para entrarmos para as bodas com Ele.